quais são as últimas tendências na área da teologia sistemática? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 4 obras recentíssimas de teologia sistemática, que vão mostrar para nós certas tendências na pesquisa recente da teologia sistemática, para dar uma atualizada na nossa reflexão nessa área maravilhosa da teologia sistemática. Então fica até o final do vídeo, já se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like e converse comigo o que você achou dessas tendências na teologia sistemática na atualidade, tá? Bom, pessoal, se vocês gostam de teologia sistemática, existem várias teologias sistemáticas, centenas delas, e elas são enormes, é difícil a gente ficar atualizado o tempo todo. Então, eu gostaria de trazer para vocês algumas atualizações, tá? Eu tenho a alegria, o privilégio de servir em alguns seminários lecionando algumas matérias de teologia sistemática. Por exemplo, eu leciono John Dagg esse semestre, eu vou lecionar Teontologia, semestre que vem eu vou lecionar Cristologia, já está programado para esse ano essas 2 matérias. Leciono Antropologia no Seminário Congregacional do Rio de Janeiro. Na pós-graduação de Jonathan Edwards, eu tenho o prazer de lecionar algumas matérias na pós de sistemática, e a primeira delas é a Introdução à Teologia Sistemática. Tá? Então, tanto nessa matéria da pós de Introdução à Teologia Sistemática, quanto na minha matéria de Teologia Contemporânea, eu mostro os últimos desenvolvimentos. Na verdade, eu mostro toda a história da teologia sistemática, desde Pedro Lombardo com as suas sentenças, passando por toda a Idade Média, Reforma, Modernidade, e aí eu coloco até a última que lançou, basicamente, da teologia sistemática. Bom, eu não vou mostrar todas as novidades, vai ficar de fora muita gente aqui que publicou. Eu vou pegar de 2015 para cá, tá, gente? Ou lançaram outras sistemáticas com outras propostas, mas aquelas que apenas vão repetir o esquema da sistemática sem trazer assim muita coisa de novidade, ou um diálogo um pouco maior com outras áreas, eu não vou deixar. Eu vou escolher 4, então, para mostrar para vocês as tendências. Eu fiz um slidezinho assim bem simples para mostrar para vocês as obras, tá? Espero que ajude. Eu deixar nos comentários aqui na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem essas obras, se vocês quiserem, tá? E fica aí a dica para vocês dessas 4 tendências, dessas 4 obras de teologia sistemática que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira tendência que eu quero mostrar para vocês é do Anthony Tizito, o último vídeo que eu gravei aqui no canal foram 7 teólogos que me influenciaram, eu falei sobre ele, e ele lançou essas 2 obras, tá? Ele faleceu ano passado. Essas 2 obras sobre teologia sistemática, e tem outras obras sobre tópicos da teologia sistemática, por exemplo, a do Espírito Santo dele é muito boa, tá? Da pneumatologia. Aqui nós temos 2 obras exemplares. Uma é essa Systematic Theology, teologia sistemática, que ele lançou publicado em 2015, tá? E uma outra um pouco mais antiga, de 2007, é essa Hermenêutica da Doutrina, The Hermeneutics of Doctrine. Nenhum desses livros tem em português, tá, gente? Na verdade, nenhum dos que eu vou trazer aqui tem em português, ok? Infelizmente. Mas fica aí a dica para as editoras publicarem, tá bom? Então, qual que é a novidade do texto aqui? Ele vai dialogar profundamente com a hermenêutica. Então, ele é um cara do Novo Testamento, mas como eu falei para vocês no vídeo passado, ele manja de muita coisa. Ele dialoga profundamente com a hermenêutica filosófica e com a linguística e com a filosofia da linguagem, tá? Então ele faz o trabalho sistemático perfeitamente, mostrando teologia bíblica, teologia histórica, a sistematização, mas especialmente no hermenêutica da doutrina, ele vai trazer muitos insights valiosíssimos no diálogo com Wittgenstein, com até mesmo nomes que nós não gostamos muito, como Jacques Derrida, Betty Ricoeur, né? O Ricoeur é mais interessante, talvez, Gadamer, Heidegger, Dilthey e todo esse pessoal da hermenêutica, ele traz como um diálogo em cada ponto da doutrina, tá? Especialmente na hermenêutica, a doutrina de novo, de uma forma muito mais profunda. Então, uma das tendências da teologia sistemática hoje é a questão do diálogo com a hermenêutica. O Van Hooser, que é alguém da teologia sistemática, fala mais sobre hermenêutica do que teologia sistemática, tá? Então, isso é uma das tendências contemporâneas aí da teologia sistemática, dialogar demais com a hermenêutica, tá? Uma outra tendência aqui, em segundo lugar, é essa Evangelical Theology, teologia evangélica, do Michael Bird. Qual que é a novidade aqui, gente? O Michael Bird também é alguém do Novo Testamento, estudos paulinos evangelhos, tá? Sinóticos, e ele então escreve a teologia sistemática. De novo, ele faz o trabalho sistemático bem feitinho, né? Então você tem lá toda a questão bíblica, histórica e sistemática bem fechado. Isso não é difícil de fazer, né? Isso é o mínimo, na verdade, que se espera de uma teologia sistemática. Só que a proposta dele ele dialoga muito com a área da teologia bíblica e dos estudos bíblicos, ok? Então, por exemplo, uma tendência da teologia bíblica contemporânea é
a precedência da escatologia sobre a soteriologia, ou seja, o fim dos tempos vem antes da salvação. O fim dos tempos já começa a ser programado lá no começo em Gênesis 1 e 2, 3. E por Jesus inaugurar o fim dos tempos, o escatom, na sua pessoa, é que ele traz salvação. Então, a ordem sistemática normalmente é no final, né? Salvação e, por último, escatologia, soteriologia e, por último, escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos. O Michael Bird, ele inverte isso mostrando aí uma grande influência, na minha perspectiva, benéfica da teologia bíblica, tá? Então, por exemplo, Greg Bill vai falar a escatologia precede a soteriologia, né? Então, na teologia evangélica e sistemática do Bird, o que você tem é, depois de discutir, por exemplo, trindade, ele vai já discutir escatologia, né? Escatologia inaugurada para depois tratar dos outros tópicos, né? Antropologia, soteriologia, eclesiologia e por aí vai, tá? Então ele linka tudo com o evangelho, o Trindade, o evangelho, o reino do evangelho, já eu ainda não, Cristo e o evangelho, é por isso que é evangelical theology, né? E essa tendência, então, muitos bons teólogos temáticos têm dialogado demais com a teologia bíblica, Antigo e Novo Testamento, todo teólogo sistemático precisa ter para isso. Fica até o final do vídeo que eu vou dar uma dica sensacional para vocês, se vocês não gostam de sistemática, para vocês começarem a gostar, tá bom? Por exemplo, se vocês pegarem alguém totalmente da sistemática, como um autor chamado David Van Drunen, se vocês verem o Van Drunen fazendo exegese nos livros de teologia dele, é um nível altíssimo de conhecimento de hebraico, de grego, até mesmo da literatura do Antigo e Novo Testamento. Então, hoje em dia, um bom teólogo sistemático ele precisa conhecer muito de teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento e teologia bíblica envolvendo aí ambos os testamentos, tá? Uma terceira tendência aí é a da Catherine Sonderegger. Ela ainda está lançando sua sistemática, que é multivolumar, são vários volumes, né? A primeira ela lançou em 2015, a segunda aí ela lançou em 2020, tá? Então ela ainda está lançando. E qual que é a novidade e a tendência da Catherine Sonderegger? Bom, desde aí uma influência de Blaise Pascal lá no século XVII, nos seus pensées, né, nos seus pensamentos, onde ele fala que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é o Deus dos filósofos, né? E especialmente na pós-modernidade, com influência da modernidade, do iluminismo, tem se atacado muito e desprezado muito a teologia clássica, tá? Vamos dizer que é influenciada demais por Aristóteles, por Platão, pela filosofia grega e tudo mais, e não tem nada a ver com teologia bíblica, tá? Isso está sendo revertido ultimamente, tá? O pessoal não abandonou isso. E, por exemplo, Matthew Barrett tem retomado demais, ele é diretor do Centro de Estudos de Teologia Clássica, né? E muitos nomes bons aí têm retomado a questão da teologia clássica, de se meditar nos atributos de Deus, porque no século XX, com a teologia trinitária, a da trindade social, por exemplo, e outros modelos aí heréticos de trindade, você tem uma prioridade sobre a trindade que despreza a questão dos atributos. O que a Sonderegger vai fazer? Ela vai começar a sua teologia sistemática de uma forma clássica, ou seja, com os atributos de Deus. Simplicidade, onipotência, presença e onisciência e por aí vai, tá? Só que ela faz isso numa profundidade imensa. Ela dialoga com, além de fazer todo o trabalho sistemático bem feito, exegese, teologia histórica, sistemática, ela dialoga com muito, ela passeia com muita facilidade por toda a filosofia da religião, teologia filosófica. Então, no mesmo fôlego que ela trata os pais da igreja, ela consegue dialogar muito bem com Kant, com Hegel, com Heidegger, e eu só tinha visto isso, por exemplo, no Hermann Bavinck, né? O Bavinck no século XIX como no século XX, na dogmática dele, e na filosofia da religião, a filosofia da revelação dele, ele passeia monstruosamente pela filosofia. A Sonderegger, ela consegue fazer o mesmo. Então, essa retomada do teísmo clássico é uma tendência aí na teologia sistemática contemporânea, tá? E por último, gente, nós temos esse cara que tem um nome esquisito, mas vocês vão acostumar com ele. Ele chama Veli Matkarkainen, tá? Veli Matkarkainen. Ele fez o doutorado dele em Helsinki. Ele, até onde eu sei, ele leciona no Fuller Theological Seminary. E ele tem se tornado um dos grandes nomes da teologia contemporânea, tá? Da teologia sistemática contemporânea. A obra dele máxima, magnus opus dele, é essa sistemática aí de 5 volumes. Ele não chama de sistemática, ele chama de teologia construtiva, né?
mas é uma teologia sistemática, tá? E o grande diferencial do Karkinen com esses enormes 5 volumes dele, ele dialoga muito com a teologia global e com as principais religiões do mundo, tá? Então ele vai, por exemplo, começar a sistemática dele com Cristo e reconciliação, volume 2 é sobre Trindade e revelação, depois criação e humanidade, espírito de salvação e por último esperança e comunidade. Então ele termina com comunidade, né? Muito parecido com o Michael Bird que eu falei para vocês. O que que ele faz, gente? Além de fazer todo o trabalho certinho que ele faz, teologia bíblica, histórica e tal, de uma forma bem mais resumida, ele vai, por exemplo, trazer teologia global, vai sair desse conforto de só dialogar com teologia norte-americana ou europeia, ele vai trazer contribuições de teologia oriental, asiática, africana e por aí vai, tá? Além disso, ele dialoga cada ponto da doutrina com todas as principais religiões do mundo, que ele fala que é 5. Cristianismo, né? E aí nós temos o judaísmo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Ele valida isso, mostrando que essas religiões são enormes, são grandes, têm uma história longuíssima e são praticadas no mundo hoje, tá? Então, por exemplo, quando ele discute a ressurreição de Cristo, o que que o judaísmo fala hoje em dia sobre a ressurreição de Cristo? O que que o islamismo fala? Isso é muito positivo, ainda que eu tenha pontos de discordância dele, né? Ele é meio luterano, mas especialista também em teologia pentecostal. Alguns chamam ele de luterocostal, né? O que é um nome horroroso, né? Não faz jus aí nem ao luteranismo nem ao pentecostalismo, né? Então eu vou ter minhas divergências com ele em alguns momentos ali, teoses e algumas outras coisas, mas é um livro que precisa ser lido pelos teólogos sistemáticos. Então, se você é meu aluno de teologia sistemática na graduação ou na pós, esses livros vocês têm que ler. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Diálogo com hermenêutica filosófica e teológica, diálogo com teologia bíblica, diálogo com a filosofia de forma profundíssima, retomada do teísmo clássico e diálogo com as religiões vivas deste mundo de uma forma pluralista, não ruim, no sentido de que todas estão certas e acaba nenhuma sendo certa, mas no sentido de dialogar mesmo, ouvir o que os outros têm a dizer. São tendências modernas muito boas. Tem outras tendências, como, por exemplo, um diálogo profundíssimo com a teologia histórica, a dogmática pós-reforma do Richard Miller faz isso de uma forma exaustiva, né? O Matthew Barrett vai lançar a teologia sistemática dele mais para frente, com um diálogo muito grande com a teologia histórica, né? O Stephen Wellum, lá, que publicou o Kindle True Covenant, com o Peter Gentry, ele está produzindo sistemática também, lançou o volume 1, ele vai dialogar bastante com a teologia bíblica e essas são as tendências. Bom, pessoal, se você acha que não tem mais nada para se fazer na teologia sistemática, você está num leigo engano. A teologia sistemática é a rainha das ciências teológicas, ela está no topo, sempre no topo, né? E um bom teólogo sistemático, ele precisa conhecer todas as áreas da teologia, desde o Antigo e Novo Testamento, teologia histórica da patrística à contemporaneidade, teologia sistemática e tem que dialogar muito com a filosofia, hoje em dia, com as outras religiões. Então, tem muito a se fazer. Então, longe de ficar estudando um só assunto como o super especialista, um sistemático ele precisa abraçar toda a teologia para então conseguir sistematizá-la, tá? E hoje em dia isso é uma tarefa hercúlea, para polímatas quase, por assim dizer, como o Chesterton e outros aí. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado uma clareada aí nessas multidões de livros que são produzidos, são tendências contemporâneas à sistemática. Deus abençoe vocês, até o nosso próximo vídeo.